Paz do Senhor, meus irmãos, muito bom dia. Dia 8 de novembro, são 9 horas da manhã, estamos começando a nossa escola bíblica neste domingo. Muito obrigado pela tua participação, muito obrigado por estar me acompanhando aqui, agora, nesse momento ou posteriormente. A proposta aqui é estudar a carta de Paulo a Filemão. E hoje, o tema da nossa lição número 6, é sobre transformação, ok? Então vamos falar sobre transformação, a transformação que aconteceu na vida de Onésimo e na vida de Filemão. Sim, Filemão também houve uma grande transformação. Então, para nossa meditação, os versículos que vamos comentar nessa manhã, carta de Paulo a Filemão, versículos 14, 15 e 16. Abra a tua Bíblia ali na carta de Paulo a Filemão e vamos ler junto comigo versículos 14, 15 e 16, ok? Tradução João Ferreira de Almeida, ou a tradução que você achar melhor. Eu aqui vou usar a João Ferreira de Almeida. Versículo 14. Mas nada quis fazer sem teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Versículo 15. Porque bem pode ser que ele tenha sido separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Versículo 16. Não já como servo, antes mais do que servo, como um irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Amém? Nós vamos comentar os versículos 14, 15 e 16 dessa carta de Paulo a Filemão, uma carta muito pessoal. E também alguns entendem que é uma carta pastoral, ok? Já conversamos, falamos aqui, Filemão era um cristão rico, lá da cidade de Colossos, e Onésimo era o seu escravo. E ele fugiu de Filemão e acabou indo parar na prisão junto com Paulo. Lá Paulo evangelizou ele, pregou Jesus, Onésimo se converteu. Agora Paulo está enviando Onésimo de volta para Filemão, ok? E junto com Onésimo vai uma carta do próprio Paulo, como se fosse uma carta de apresentação, mas é uma carta de recomendação, uma carta que Paulo defende, uma carta que Paulo intercede por Onésimo a Filemão. Então, verso 14, ok? Vamos lá para o verso 14. Mas nada quis fazer sem o teu parecer. Só um pouquinho, irmãos. Nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Então Paulo ele continua na sua defesa a Filemão da parte de Onésimo, defendendo Onésimo perante Filemão. Então agora ele começa a mostrar para Filemão a transformação, né? Continua a mostrar a transformação que houve na vida de Onésimo, né? Ali que houve essa mudança na vida de Onésimo. Então Paulo fala dessa transformação para Filemão. Então Paulo está falando ali, não quis fazer nada sem o teu parecer. Por que Paulo está dizendo isso? Porque você lembra, domingo passado eu comentei no verso 13, que Paulo declarou no verso 13 que ele queria que Onésimo, desejava, não é que ele queria, ele desejava que Onésimo ficasse com ele, mas ele sabia o que era melhor para Onésimo. Então, por isso que ele diz, nada quis fazer sem o teu parecer, isso é, sem o teu consentimento, sem a tua aprovação. Então, Paulo diz que eu poderia ficar com Onésimo, poderia, não precisava enviar Onésimo para Filemão, mas ele está dizendo, eu queria ver o teu consentimento, Filemão, a tua aprovação nessa questão. Então ele entende, Paulo entende o que é melhor para Onésimo, porque havia duas coisas. Onésimo era importante para Paulo, sim, mas Paulo sabia que a autoridade sobre Onésimo era de Filemão, ok? Então Filemão é que tinha autoridade sobre Onésimo. E também Paulo queria mostrar para Filemão, a transformação que havia acontecido na vida de Onésimo. Então, primeira coisa, ele pede, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, eu não vou fazer nada sem a tua opinião, Filemão, sem o teu
consentimento, nada quis fazer sem o teu parecer, sem o teu consentimento, sem a tua autorização. Olha só, Paulo entende o que era melhor, se era o desejo do próprio Paulo ou o desejo de Deus. Então havia ali uma contradição. Então parece que há uma contradição, mas não há. Então Paulo poderia muito, já como eu falei semana passada, poderia muito bem ficar com Onésimo para ele, para ajudar ele, mas ele sabia o que era melhor para Onésimo. Então Paulo entende o que é a minha vontade e o que é a vontade de Deus. Entende, irmão? Tá entendendo o que está acontecendo? Paulo sabia certinho qual é a minha vontade. Eu preciso de Onésimo, mas essa é a vontade de Deus. Eu preciso desse irmão, mas essa é a vontade de Deus. Eu preciso desse irmão para me ajudar, mas esta é a vontade de Deus. Então Paulo entendia muito bem isso. Por isso que ele acaba liberando Onésimo, ainda que queria que Onésimo ficasse com ele. Então qual é a intenção? Será que é a vontade de Paulo ou a vontade de Deus? Então Paulo estava colocando isso para Filemão. Não pode ser a minha vontade, tem que ser a vontade de Deus, Filemão. E eu creio, Filemão, que a vontade de Deus é que Onésimo volte para você. É o que o próprio Paulo fala em Romanos, a nossa vontade e a vontade de Deus. Como ele fala aí em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja o que? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que Paulo está dizendo nesse verso de Romanos 12 e 2. Isso aqui dá uma pregação fantástica. Dá 2 horas para falar aqui tranquilo. Mas vamos se ater primeiro à carta de Filemão. Mas vamos comentar esse versículo. Paulo diz: não vos conformeis, isso é, não aceitem. Não aceitem este mundo. O que é o mundo ali? A palavra mundo é o sistema. Então não se conformem. Não aceitem esse sistema do mundo. Como é que eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer? Aí ele continua no versículo: antes, transformai-vos pela vossa renovação. Isso é, tornar novo. Tornem tudo novo, mas novo como? No vosso entendimento, na vossa razão. Irmãos, nós somos movidos pela razão. Somos movidos por emoções? Sim, mas somos movidos pela razão também. Porém, o que Paulo está querendo dizer? Olha, vocês têm que entender na mente de vocês, que vocês têm que renovar o quê? Vocês não podem se conformar com este mundo, mas você tem que renovar pelo vosso entendimento. Agora o entendimento de vocês é diferente. Agora é o entendimento de Deus. Então transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para experimentar, isso é, vivenciar. Esse experimentar quer dizer o quê? Vivenciar. Algo que você vai viver com a renovação do teu entendimento. Aí tu vai entender qual o quê? Qual a boa, isso é, fala da natureza. Qual a boa, qual a agradável, isso é o quê? Aquilo que é aceitável. E qual é a perfeita, isso é, perfeito fala de plenitude. Perfeita vontade. Vontade o que é? Desejo. De quem? Meu? Da placa? Da religião? Não. A perfeita vontade de Deus. Então Paulo entendia muito claro isso. Que tinha coisa que ele queria. Tinha coisa que ele queria fazer. Tinha coisa que ele tentava fazer. Tinha coisa que ele desejava fazer. Mas antes ele precisava saber se isso era a vontade de Deus. Com certeza Onésimo estava sendo muito útil para Paulo ali na prisão. Talvez a prisão domiciliar, talvez a prisão em Cesareia, ok? Não sabemos, mas ele estava sendo muito útil para Paulo. Mas Paulo sabia, será que essa é a vontade de Deus? Será que essa é a vontade de Deus? Está entendendo, irmão? Então nós temos que estar no centro da vontade de Deus, independente dos nossos desejos, independente do nosso pensamento. Nosso pensamento talvez pode estar na direção de Deus? Pode, mas nós temos que entender isso. Então Paulo está dizendo, olha Filemão, nada eu quis fazer sem o teu parecer, sem o teu consentimento. E por que Paulo queria assim? Por quê? Para que o teu benefício, isso é, a tua vontade não fosse por força, mas voluntário. Olha só. Então alguém chega para mim, Alfredo, vamos evangelizar. Alfredo, tem que evangelizar.
Alfredo, tu tem que orar. Irmão, eu não tenho que fazer nada. Não tenho que fazer nada. Eu não posso fazer nada por força. Tem que ser voluntário. Isso tem que partir de mim. Não pode alguém chegar, Alfredo, tu precisa orar mais, tu precisa jejuar mais, tu precisa evangelizar, tu precisa ler mais a Bíblia. Beleza, alguém pode me orientar, é uma coisa, mas me obrigar ninguém pode. O Paulo está dizendo, eu não quis fazer nada sem o teu consentimento, Filemão, para que o que tu fosse fazer por mim, não fosse como por força, mas voluntário. Está entendendo? Fosse por força, isso é, a palavra força ali quer dizer o que? Necessidade. Eu não posso, claro, orar é uma necessidade, eu concordo, mas eu não posso fazer isso como uma obrigatoriedade. Eu não posso fazer isso por força. Tem que ser voluntário. A palavra voluntário ali, o que é? Espontâneo. Tem que ser livre, tem que ser naturalmente, tem que ser com prazer, tem que ser com alegria. Você tem que fazer as coisas com vontade. Olha, irmão, fazer as coisas por obrigação, porque o pastor levantou uma campanha de oração, o líder levantou uma campanha de oração, agora eu tenho que ir lá para mostrar que eu estou junto com o pastor. Beleza, pode até apoiar o teu líder, o teu pastor, eu concordo. Isso você está honrando ele, tá certo? Mas você não pode fazer isso como uma obrigação. Você tem que ter prazer, você tem que ter alegria, você tem que ter vontade. Tem que ser um desejo natural na tua vida de tu fazer isso. Irmãos, se você fizer por obrigação, é a mais pura religião, independente se tu é católico, independente se tu é protestante, se tu é evangélico, se tu é seja lá o que, independente do qual ramo do cristianismo tu estás. Se tu fazer por força, por obrigação, é apenas uma religião. Só isso. Claro, um amigo, um líder, ele orienta, vamos orar, vamos ler mais a Bíblia, vamos evangelizar. Isso está nele, ele quer que os outros façam também, está tudo certo. Mas obrigar, ninguém pode. Se bem que às vezes dá vontade de obrigar, concordo, dá vontade. Que tu vê o povo tão parado, o povo tão estagnado, as pessoas tão acomodadas, que dá vontade de obrigar. Só que não podemos fazer isso, porque nós também somos falhos. Se nós começarmos a fazer isso, vai dar problema. Por isso que João 16:8 fala, o Espírito convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Nosso dever é pregar. Jesus falou, ide pregai o evangelho a toda criatura. A palavra pregar não é convencer. A palavra pregar quer dizer anunciar. Quem convence é o Espírito Santo. Está entendendo? Então Paulo sabia, olha, o Filemão, não seja por força, mas voluntariamente. Paulo desejava que Filemão ficasse com ele. Paulo desejava muito isso. Que Filemão ficasse com ele, que Onésimo ficasse com ele. Mas ele sabia que a autoridade sobre Onésimo estava com Filemão e que porque também havia acontecido uma grande transformação na vida de Onésimo, então Paulo queria assim, não, vai lá para Filemão ver a obra que Deus fez na tua vida, e com certeza esse encontro vai gerar uma transformação também na vida de Filemão. Paulo entendia isso, porque pensa, irmão, um marido que é um cara que só incomoda a família, só traz problema, só dificuldade. Ele entrega a vida para Jesus. Jesus começa a fazer obra na vida dele. Há uma transformação na vida dele. Aí ele chega em casa, ele começa a ser diferente, começa a ser melhor com a sua família. A família vai ver a transformação, vai sentir a transformação e vai começar a tratar aquela pessoa. Poxa, peraí, alguma coisa está diferente. O que aconteceu? Ele está indo para a igreja? É o termo que as pessoas mais usam, né? Em vez de falar que a pessoa está com Jesus, eles falam, está indo para a igreja. Mas tudo bem, não tem problema, não. Está indo para a igreja? Agora ele é de Jesus, agora virou crente, agora virou não sei o quê. E as pessoas olham, opa, houve uma transformação. O que aconteceu? E aquilo começa a gerar interesse nas pessoas. E consequentemente há uma transformação na vida de outras pessoas também. Às vezes a transformação não é como a gente quer. Não é. Às vezes é no instante, em algumas áreas. Outras áreas é um processo, gente. Não acha que vai ser da noite para o dia que a pessoa vai ser transformada. Eu estou no processo até hoje. Estou 21 anos com Jesus, estou no processo até hoje. Tem coisas que Deus me transformou na hora. Eu parei de beber, parei de jogar bola, né? Nunca jogava praticar esporte, mas eram coisas que me afastavam de Deus na minha caminhada. Então eu parei com isso tudo. O que aconteceu? Ali foi 100%, foi na hora a transformação. Mas tem coisas que é dia após dia. E nós temos que entender isso. E nós temos que ajudar essas pessoas, ok? Temos que procurar ajudar elas. Então Paulo sabia que houve uma grande transformação na vida de Onésimo. Então a ida de Onésimo para Filemão com certeza ia trazer uma grande transformação para Filemão também.
Gente, isso influencia, ok? Por isso, quando você que é convertido, você que é seu esposo, sua esposa, né? Você que é esposo e sua esposa não é cristã, você que é esposa e sua esposa não é, olha, gente, você é uma Bíblia que eles estão lendo, ó, bico calado, quietinho, só ora, demonstra amor, paciência, calma, tranquilidade, mostra o Cristo que está em você. Não o Cristo do chicote que expulsou as pessoas do templo, não. Mostre o Cristo de amor, o Cristo que perdoou a mulher adúltera, o Cristo que ressuscitou Lázaro. Mostre esse Cristo para as pessoas, não o Cristo que expulsou os vendilhões do templo. Muita gente quer mostrar o Cristo que expulsou os vendilhões do templo. Mostre o Cristo de amor, ok? O Cristo dos vendilhões do templo é para os religiosos. O Cristo que expulsou os vendilhões do templo é para os religiosos, é para as pessoas que usam o evangelho por dinheiro, Vamos lá. Aí no verso 15, Paulo explica o porquê que aconteceu tudo aquilo na vida do Onésimo. Então Paulo entende que houve um mistério de Deus. Olha o versículo 15. Porque bem pode ser que ele tenha sido separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Olha só o mistério aqui, gente. Isso aqui é muito lindo. Paulo entendeu que o fato de Onésimo fugir de Filemão e ir até se encontrar com Paulo na prisão e Paulo pregar o evangelho, Onésimo se converter e agora Onésimo voltar para Filemão, tudo isso Paulo entende que está num propósito de Deus, num processo de Deus. É um mistério maravilhoso, não dá para entender. Olha só, Onésimo estava ali como escravo de Filemão. Não sabemos como é que era o tratamento, mas com certeza era um tratamento de dono e escravo. Isso 100% certo. Como é que era o relacionamento? Não sei. Como é que eram as conversas, o tratamento? Não sei. Mas com certeza Filemão era dono que mandava em Onésimo, que era escravo. Então olha o processo. Onésimo fugiu de Filemão, foi parar lá com Paulo, Paulo evangelizou Onésimo, Onésimo se converteu e agora volta para Filemão. Olha o processo. Então por isso que Paulo fala, porque bem pode ser, verso 15, bem pode ser que ele tenha separado de ti por algum tempo. Então esse é o tempo, eu posso entender que esse é o tempo de Deus. O tempo de Deus, que Deus tirou Onésimo daquele lugar para levar para Paulo, e Paulo fazia a obra, através de Paulo, Deus fazia obra na vida de Onésimo. Então Onésimo teve que fugir. Gente, Deus é misterioso. Não entendemos os caminhos de Deus, mas nós entendemos o resultado. Olha aqui, pode ser que ele tenha separado de ti por algum tempo. Paulo entendia que havia um propósito. Como é que diz lá em Romanos 8:28? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo aqueles que são chamados pelo seu propósito. Está entendendo? A palavra propósito quer dizer o quê? Pré-determinado por Deus. Então a palavra propósito ali no Novo Testamento, que é do grego, dá a ideia de algo pré-determinado por Deus. Então Deus é misterioso, não entendemos o trabalho dele. O importante é que nós sabemos que da forma que aconteceu, Onésimo foi salvo e agora Onésimo havia tido uma transformação e era uma nova criatura em Cristo Jesus. Então qual era o propósito? Pode ser que ele tenha sido separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Espera aí, dá a entender a princípio, tu lê isso aqui no 15, parece que Paulo não, ele fugiu de ti por um tempo, agora ele vai ficar para sempre contigo, nunca mais tu vai soltar ele. Não é isso, meus irmãos. Essa palavra para sempre quer dizer eternamente. Então olha a transformação. Antes de Onésimo fugir, ele era um escravo e Filemão era o dono. Agora eles eram irmãos em Cristo. Olha a transformação. Por isso que Paulo diz, antes vocês estavam juntos por um tempo. Onésimo ia morrer, Filemão talvez ia morrer, e vocês iam ser separados. Agora não. Agora vocês vão viver para sempre juntos na eternidade. Eu entendo assim, irmãos. Olha, pode ser que ele tenha sido separado de ti por algum tempo. O tempo aqui na terra. O tempo que Onésimo era escravo, mas agora, como irmão em Cristo, tu vai reter ele para sempre. Vocês vão viver juntos eternamente.
Olha que maravilhoso, olha a transformação na vida de Paulo, na vida de Onésimo e na vida de Filemão, que Deus usou Paulo para fazer essa grande obra na vida das duas pessoas. Como Deus é misterioso. Às vezes nós olhamos só para Onésimo, porque Onésimo era um escravo, era um fugitivo, e era todo irado, ele via se escondendo, aí ele encontra Jesus, se converte, mas também houve a transformação na vida de Filemão. Essa obra não foi só na vida de Onésimo, essa obra também foi profundamente na vida de Filemão. Certo, irmãos? Não é só na vida de Onésimo, e com certeza na vida de Paulo também, porque Paulo cresceu muito como irmão em Cristo com todo esse acontecimento. Você está entendendo isso? Como o Evangelho é maravilhoso. Uma simples carta com apenas 20 e poucos versículos, 26 versículos se não me engano. Deixa eu ver aqui, para não errar, 25 versículos, uma simples carta com 25 versículos. Nós estamos comentando aqui, esse é o 6º domingo que nós estamos comentando esta carta. Olha só como a palavra de Deus é rica, e muitas pessoas não meditam. O Alfredo tem uma mente excepcional, o Alfredo, Deus vem um anjo e revela para ele. Não, irmãos, eu só leio e oro. É só você ler e orar, camarada. Vai ficar fazendo o quê? É só ler e orar, não tem mistério, não tem segredo. O Espírito Santo te ajuda. Jesus disse, João 14, 26, quando vier o Espírito da verdade, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar das minhas palavras. Como que tu vai lembrar se tu não lê? Aí por isso que tu erra tanto, por isso que tu falha tanto, porque tu não lê a palavra e tu vive falhando. Irmão, leia a palavra. A Bíblia tem quase 1.200 capítulos. Se você ler 10 capítulos por dia, você vai ler a Bíblia em 4 meses. 4 meses. Tem gente que faz propósito para ler em 1 ano. Beleza, tudo certo. Mas olha só, quanto tempo tu perde? Ler 10 capítulos, vamos colocar aqui, 30 minutos por dia. Vamos colocar, na média, 30 minutos por dia. 30 minutos de leitura bíblica por dia. Você lê a Bíblia em 4 meses. Então vamos lá, você lê em 1 ano, lê 3 vezes a Bíblia. Você vai ler. Tem gente que está nos caminhos do Senhor há mais de 15 anos e nunca leu a Bíblia toda, não conhece as promessas, não conhece as bênçãos, não conhece as chaves que Deus tem para o seu povo e vive parado no tempo, vive estagnado, não cresce espiritualmente. Por quê? Porque Deus dá a palavra, dá as chaves e a pessoa não lê, não procura se informar, não procura saber, nem pede nem para Deus revelar. Não. Por isso nós estamos aí com o Evangelho da forma que está. Então tu quer ver o Evangelho crescer? Em primeiro lugar na tua vida e na vida da tua comunidade, leia a Bíblia, crente. Todo dia, todo dia. Amém? Vamos lá. Então Paulo está falando da transformação. E olha só o que ele diz no verso 16. Porque ele fala, no verso 15, ele ficou um tempo separado de ti, Filemão. Para agora, está contigo para sempre. Verso 16, aí agora Paulo chega no ponto da grande transformação. No começo, ele fala, tem mais coisa para falar depois, mas ele está falando de uma grande transformação que houve na vida de Onésimo. Olha só o verso 16, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, Paulo falando, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Meu gente, isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico, gente. Olha o que Paulo está falando. Olha, o Filemão, olha, já não como servo. A palavra servo, a ideia é do grego escravo, e é o que Onésimo era, um escravo. Agora já não como escravo, como empregado, como alguém que tem um dono, um ser humano que manda na pessoa. Porque o escravo não tem vontade própria, o escravo não se manda, o escravo não pode fazer o que ele quer, é o dono dele que manda nele. O escravo, de certa forma, é até um robô, se não analisarmos no sentido da palavra. Um robô, faz só o que o dono manda. Então, já não como escravo, como servo. Muito mais. Essa palavra muito mais aqui quer dizer assim, muito acima do que imaginamos. Muito acima do que imaginamos. Então Paulo está dizendo assim, gente, Filemão, olha o que Deus fez na vida de Onésimo. É muito mais do que imaginamos, muito mais, não mais como escravo desse mundo, preso no pecado, não mais. Olha o que Paulo fala, Gálatas 5,
19 e 21, as obras da carne. Isso é a pessoa que é escravo do mundo, as obras da carne. As obras da carne são manifestas. Essa palavra manifesta ali quer dizer o que? Evidente, está exposto, está ali. O que são essas obras da carne? Vamos lá: prostituição, impureza, lascívia, que é sensualidade, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, que é briga, discussão, emulações, que é uma rivalidade, heresias, inveja, homicídio. E esse homicídio não é só tu pegar e tu matar a pessoa literalmente, é tu desejar no teu coração que a pessoa morra. Já é homicídio, camarada. Para Deus tu já é um homicida. Bebedice, glutonaria. Tá vendo? E aí Paulo diz: por causa dessas coisas não herdarão o reino dos céus. Essas são as pessoas que fazem as obras da carne, que são escravos do mundo, escravos do pecado. Aí olha o que ele diz: mas o fruto não é plural, o fruto do Espírito, Espírito com letra maiúscula. Então, o fruto que o Espírito Santo produz na pessoa. Por isso que a transformação que houve Onésimo foi de Deus. O fruto do Espírito: caridade, que é amor; gozo, que é alegria; paz; longanimidade, que quer dizer paciência; benignidade, quer dizer a pessoa ser gentil, gentileza; bondade; fé. Essa palavra fé não é a crença, acreditar. A palavra fé quer dizer fidelidade, a pessoa que é fiel; fidelidade; mansidão, meu Deus, domínio próprio. Gente, olha só a transformação que é na vida da pessoa. Eu falei aqui Gálatas 5, 19 até 22. As obras da carne, aquilo que a pessoa está escrava do mundo, e as obras, o fruto do Espírito, que ele faz a transformação. Por isso que o próprio Pedro fala, vamos ler aqui, isso aqui é muito legal. 1 Pedro, capítulo 4, verso 2 a 4. Acompanhe comigo. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 2 até o 4. Olha só que legal. Para que, no tempo que resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências, isso é desejo, dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Olha só, o tempo que tu resta na carne, o tempo de vida que tu tem, não é muito. Tem gente que não tem muito tempo, não. O tempo que resta na carne, não vivam segundo os desejos dos homens, mas segundo a vontade de quem? De Deus, camarada. Aí o versículo 3: porque é bastante que no tempo passado, o tempo que tu vivia no pecado, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios. Isso é, quando ele fala gentio, é pessoas que estão fora da aliança, tá? No tempo da vontade dos gentios, andando em dissoluções. Isso é, essa palavra dissolução quer dizer divisões, dissoluções, concupiscências, desejos, borracheiras, isso é, tu tá sempre alcoolizado; glutonarias, comer demais; bebedice, tu tá sempre bebendo, não sai do boteco; e abomináveis idolatrias. Aí olha o versículo 4, quando tu larga essas coisas, e acham estranho, não correndo com eles no mesmo desenfreamento, isso é, não param, desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Isso é, tu vai abandonar essas coisas porque houve uma transformação, e essas pessoas que não entendem vão te criticar, vão dizer agora é o crente, agora é só glória a Deus, aleluia, agora põe a Bíblia embaixo do braço. Gente, dá glória a Deus porque é o cumprimento da palavra de Deus. Eles acham estranho que tu não anda mais na bebedice. Tu pode até estar numa festa com eles, não é proibido andar numa festa de parente, de família. Tu pode até estar numa festa, mas tu não vai beber com eles, tu não vai falar piada suja com eles, tu não vai ficar falando imoralidade, tu vai ser uma luz. Tu é uma luz. Ah, irmão, eu posso ir na festa dos parentes, eles ficam bebendo? Vai, irmão, vai mesmo. Mas seja uma luz naquele lugar. Seja uma luz, ok? Vamos lá. Então, por isso que Paulo fala, a transformação de Onésimo, não mais como servo, muito mais do que servo, mas como irmão amado. Meu Deus, então olha só. Olha, Filemão agora ele não é mais teu escravo, agora ele é teu irmão amado. A palavra irmão quer dizer o quê? Agora ele é da família de Deus, agora é da nossa família, Filemão.
Agora eu, tu e ele somos irmãos, Filemão. Eu, Paulo, Onésimo e tu, Filemão, nós somos irmãos. Nós somos agora da família de Deus. Ele fala, irmão amado, amado, primeiro lugar, por Deus, um amor divino, um amor ágape, que são 3 amores: o amor eros, que é o amor sexual; o amor fileu, que é o amor fraternal, o amor de amigo; e o amor ágape, que é o amor perfeito, o amor de Deus. Tá entendendo, irmãos? Então, assim, ó, por isso que ele era irmão amado, não armado, né? Amado por Deus, e o amor que vai gerar com os irmãos. Por isso, irmãos, que lá em a primeira carta de João diz: nós o amamos. Por quê? Porque ele nos amou primeiro. Jesus vem e se declara para nós e diz: eu te amo e eu quero te salvar, eu quero que vá para morar comigo. E essa declaração de amor é tão linda, é tão maravilhosa, que a gente se apaixona também. A gente se apaixona por Jesus também. Tá entendendo? Não é que a gente trocou de religião, eu era católico, agora eu sou evangélico. Não, gente, não é isso. Eu entendi e você entendeu que nós entregamos a vida para Jesus Cristo. Não entregamos a vida para uma placa. Respeitamos, sou da Assembleia de Deus, sirvo a Jesus na Assembleia de Deus, sou presbítero ali, sou professor de escola bíblica, já fiz trabalho com jovens, mas eu sei que a placa não é essencial. O essencial, o mais importante, é a minha vida com Jesus. Não importa se eu estou reunido dentro de uma comunidade de fé, de uma placa, ou estou reunido na minha casa, não importa. Não importa. Amém? Então Paulo sabia, agora, Filemão, ele não vai mais para ti como teu escravo, ele vai voltar para ti como irmão amado. Agora ele não é mais teu escravo, agora ele é teu irmão. Não vou dizer que talvez Onésimo continuasse a ser escravo ali, mas a comunhão deles era diferente. Talvez até Filemão desse a carta de alforria para Onésimo: Onésimo, agora tu está livre, queres ficar comigo trabalhando? Eu vou te pagar um salário, fica aqui. Não queres? Tudo bem, está livre. Não sei, a Bíblia não relata nada disso, mas nós entendemos que pelo poder e autoridade, em nome de Jesus, pelo evangelho pregado que transforma vidas, o relacionamento de Filemão e Onésimo foi totalmente diferente. Agora um relacionamento divino, maravilhoso. Então assim, por isso que ele diz: não como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim. Claro, porque Paulo ganhou ele para Jesus, Paulo gerou ele nas suas prisões. A palavra gerar ali é dar à luz, e é muito mais do que simplesmente o nascimento de uma criança. Tu falar como se fosse o nascimento de uma criança, sim, é o novo nascimento que Jesus falou lá em João capítulo 3, versículo 3, quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. É muito mais, é o novo nascimento, sim, mas é muito mais a ideia do que gerar uma criança. É a ideia de que é tirar das trevas e colocar na luz de Cristo. Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que Paulo está dizendo. Eu gerei Onésimo nas minhas prisões, por isso que ele é particularmente para mim. É meu filho na fé, Filemão. Por isso que eu queria ficar com ele, porque ele é muito útil, mas também porque é meu filho. Mas ele diz: como irmão, particularmente de mim. Quanto mais de ti agora, Filemão. Quanto mais de ti agora, na carne como no Senhor. Olha só, então agora eles eram irmãos em Cristo, vivendo a experiência pentecostal, a experiência do Evangelho de Cristo na sua vida. Era muito mais na carne e no Senhor. Paulo está fazendo uma pergunta? Está, mas ele está fazendo uma pergunta que quer dizer que Filemão já sabe a resposta, que Paulo já sabe a resposta que Filemão vai dar. Então agora, olha a transformação que houve na vida de Onésimo e com certeza na vida de Filemão. Um era dono, outro era escravo. Um mandava, outro obedecia. Um obrigava, o outro era obrigado a obedecer. Um mandava porque ele queria e outro era obrigado a obedecer. Agora não. Agora Filemão transformado por Jesus, mas também houve uma mudança de vida em Filemão por causa dessa transformação na vida de Onésimo. Agora Filemão não mandava mais, ele pedia. E Onésimo não era mais obrigado a obedecer, ele obedecia porque queria. Olha a diferença, olha a transformação que houve nessas duas pessoas. Então entenda uma coisa, gente: o Evangelho não é uma religião que vai te obrigar a jogar fora tuas calças, vai te proibir de jogar bola, vai te proibir de beber, vai te proibir de fumar. Agora eu estou na igreja, não posso beber, não posso fumar, porque eu estou na igreja. Não, a igreja aqui, evangélica, proíbe a bebida, proíbe o cigarro, proíbe ir na balada. A igreja evangélica não proíbe nada.
Nada. Se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser usar droga, eu uso droga. Tá ok? Mas tem uma grande diferença. Porque Jesus me libertou do pecado. Jesus me libertou do mundo. Se eu não quiser beber, eu não bebo. Se eu não quiser fumar, eu não fumo. Se eu não quiser ir na balada, eu não vou. Se eu não quiser ser escravo, eu não sou. Eu não sou. Porque o Espírito Santo me deu liberdade em Cristo Jesus. Pensa como foi esse encontro de Onésimo com Filemão. Nessa época aqui, um escravo quando fugia, havia o risco de até dele ser morto como exemplo para os outros escravos. Ok? Na verdade, Onésimo morreu, né? Morreu para o mundo e ressuscitou em Cristo Jesus. Dá tanta coisa para falar aqui desse encontro de Onésimo com Filemão, do novo relacionamento, dessa grande transformação que houve na vida dessas duas pessoas. Eu já vi comentários, né? Na verdade são traduções, que Onésimo se tornou bispo de uma igreja, não lembro qual é o nome agora, que Onésimo se tornou bispo de uma igreja, ok? E ficou fazendo a obra de Cristo, mas que houve não sabemos se isso aconteceu ou não, são tradições, mas que houve uma grande transformação, uma grande mudança na vida de Onésimo e consequentemente na vida de Filemão, houve. E glória a Deus por isso. O Evangelho de Cristo, não a religião, o Evangelho de Cristo ainda muda, ainda transforma, ainda liberta, ainda salva, ainda cura, ainda batiza com o Espírito Santo. Por isso eu te digo, irmão, se apegue a Jesus. Se apegue a Jesus. Como foi escrito lá na carta aos Hebreus. Vamos ler comigo lá. Carta aos Hebreus, capítulo 12, para nós encerrarmos nessa manhã. Tá muito bom aqui, gente, tá muito maravilhoso. Glória a Deus pela tua vida. Para nós encerrar, capítulo 12, verso 2 da carta aos Hebreus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Vamos lá, para nós encerrar aqui e comentar esse versículo. Olhando para Jesus, então nós temos que olhar para Jesus. Não posso olhar para os irmãos? Pode, irmão, olha para o irmão, pegue as coisas boas, mas o teu foco tem que estar em Jesus. Olhando para Jesus, o autor, quer dizer, através dele que surgiu essa fé, e consumador, ele que vai consumar tudo vai terminar nele, porque tudo aponta para ele. Consumador da fé, o qual pelo gozo fala de alegria, uma alegria que é júbilo, uma alegria insondável, pelo gozo que lhe estava proposto, que foi colocado para ele, para Jesus, suportou a cruz, irmão. Os pregos não foi aqui, o prego foi aqui, porque se fosse aqui, o corpo dele ia pender, ia rasgar a mão, não ia aguentar o peso, por isso teve que ser aqui assim, para segurar o peso dele. Suportou a cruz. Vamos lá. Desprezando a afronta, meu Deus, as pessoas afrontavam ele, e assentou-se à destra do trono. Irmão, agora Jesus está ao lado direito de Deus, intercedendo pela minha vida e pela tua vida. Glória a Deus. A igreja está com Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Então que o Espírito Santo, irmão, continue essa obra na tua vida, essa obra de transformação, essa obra de mudança, essa obra que Ele começou quando tu entregou a vida para Jesus. E Ele vai aperfeiçoando dia após dia, até o grande dia do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado por estar acompanhando essa aula. Hoje, domingo à noite, tem um culto na tua congregação. Algumas congregações vão ter a ceia hoje. Vá lá, adore o Senhor, participe do pão, participe do suco de uva, participe do corpo e do sangue de Cristo. Adore o Senhor, rasgue o teu coração ali. Adore a Deus e seja cheio da palavra de Deus. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua família, que Deus abençoe teu ministério e que tu seja cheio do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, fique na paz. Tchau.